Meu nome é Mariana Santos, 40 anos, nascida em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Mudei-me para São Paulo há 15 anos, em busca de novas oportunidades. Foi aqui que conheci Carlos, meu marido, e juntos construímos o que parecia ser um casamento de contos de fadas. Nossa mansão nos arredores da cidade era o símbolo do sucesso de Carlos como empresário. Ampla, luxuosa e cercada por um belo jardim, era o lugar onde eu passava a maior parte dos meus dias, cuidando da casa e me dedicando a projetos de caridade. Carlos sempre dizia que eu não precisava trabalhar, que ele podia nos sustentar com folga. No início, achei romântico. Agora, começo a me perguntar se não foi uma forma sutil de me manter dependente dele. Sempre fui conhecida por minha gentileza e dedicação. Cresci em uma família que valorizava o cuidado com o próximo, e carreguei esses valores comigo. Talvez por isso, demorei tanto para enxergar os sinais de que algo não estava certo em meu casamento. Ou talvez, no fundo, eu já soubesse, mas preferia ignorar. Lembro-me claramente daquela manhã de quarta-feira. O sol entrava pelas janelas da cozinha enquanto eu preparava o café da manhã para Carlos. Era nossa rotina. Eu acordava cedo, fazia o desjejum, e ele descia as escadas já vestido em seu terno impecável, pronto para mais um dia de conquistas no mundo corporativo. Enquanto arrumava a mesa, um sentimento estranho me invadiu. Era como se o ar estivesse carregado, prenunciando uma mudança. Olhei para meu reflexo no vidro da janela e vi uma mulher bonita, bem cuidada, mas com um olhar distante. Perguntei-me, é isso que quero para minha vida? É isso que me faz feliz? Carlos desceu as escadas, como sempre fazia. Seu olhar passou por mim sem realmente me ver, focado em seu telefone. Bom dia, querido, eu disse, tentando capturar sua atenção. Ele murmurou algo em resposta. Pegou uma torrada e saiu apressado, mal tocando o café que eu havia preparado com tanto cuidado. Fiquei ali, parada na cozinha, sentindo o peso do silêncio que ele deixou para trás. Foi nesse momento que percebi. Eu estava invisível em meu próprio casamento. A realização me atingiu como um soco no estômago. Como chegamos a esse ponto? Quando o amor e a paixão que nos uniu se transformaram nessa indiferença fria, decidi dar uma volta pelo jardim para clarear a mente. O aroma das rosas que eu cultivava com tanto carinho encheu meus pulmões, mas nem isso conseguiu afastar a sensação de que algo precisava mudar. Enquanto caminhava pelos caminhos de pedra, repassei mentalmente os últimos anos de meu casamento. As viagens românticas que se tornaram cada vez mais raras, as conversas que ficaram mais curtas e superficiais, os jantares silenciosos, tudo apontava para um distanciamento que eu havia escolhido ignorar, mas agora era impossível fechar os olhos para a verdade. Voltei para dentro de casa determinada. Não sabia exatamente o que fazer, mas tinha certeza de que não podia continuar vivendo assim. Enquanto subia as escadas em direção ao nosso quarto, notei algo estranho. A porta do escritório de Carlos, geralmente trancada, estava entreaberta. Hesitei por um momento antes de entrar. Sabia que Carlos valorizava sua privacidade, mas algo me impelia a investigar. Foi então que vi sobre a mesa um envelope com meu nome escrito nele. A caligrafia era de Carlos, mas parecia apressada, quase nervosa. Com as mãos trêmulas, peguei o envelope. Algo me dizia que seu conteúdo mudaria tudo. E eu estava certa. As palavras que li naquela manhã seriam o catalisador de uma transformação que eu nunca imaginei possível. Uma transformação que me faria questionar tudo o que eu pensava saber sobre meu casamento, sobre Carlos e, acima de tudo, sobre mim mesma. Mal sabia eu que aquele envelope guardava não apenas uma mensagem, mas o início de uma jornada que me levaria a lugares que eu nunca imaginei, tanto física quanto emocionalmente. Uma jornada que me ensinaria o verdadeiro significado de amor próprio, coragem e realização pessoal. Conheci Carlos há 12 anos, em um evento beneficente no centro de São Paulo. Eu era uma jovem recém-chegada à cidade grande, cheia de sonhos e ideais. Carlos, já um empresário em ascensão, me encantou com seu carisma e ambição. Nosso encontro foi como um conto de fadas moderno, o empresário bem-sucedido e a moça do interior. Nos primeiros anos, vivíamos em uma bolha de felicidade. Carlos me cobria de presentes e atenção. Mudamos para esta mansão 5 anos após nosso casamento, e eu me dediquei a transformá-la em um lar. Decorei cada cômodo com carinho. Plantei o jardim de rosas que se tornou meu refúgio. Carlos dizia que eu tinha talento para isso, que eu dava vida à casa fria.
Organizávamos jantares elegantes para seus sócios e amigos. Eu me esmerava em ser a anfitriã perfeita, sempre sorridente, sempre atenta aos detalhes. Carlos me apresentava orgulhosamente como minha bela esposa e eu me sentia valorizada, parte essencial de sua vida e sucesso. Foi gradual, tão sutil que quase não percebi. As ligações de Carlos durante o dia foram ficando mais raras. Os jantares românticos, antes semanais, tornaram-se eventos esporádicos. Quando comentei, ele alegou o estresse do trabalho, a pressão para manter o sucesso da empresa. Comecei a notar mudanças em seu comportamento. Carlos passou a trabalhar até mais tarde, muitas vezes não vindo jantar. Quando estava em casa, parecia distante, sempre ao telefone ou no computador. Tentei me aproximar, sugerir férias, momentos a sós, mas ele sempre tinha uma desculpa. Uma noite, acordei e o encontrei no escritório, falando baixo ao telefone. Quando perguntei com quem falava tão tarde, ele respondeu bruscamente que era um assunto de trabalho e que eu não deveria me preocupar. Aquela foi a primeira vez que senti uma pontada de desconfiança. O envelope que encontrei naquela manhã continha uma série de e-mails impressos. Meu coração disparou ao ler o conteúdo. Eram trocas de mensagens entre Carlos e sua assistente, Renata. O tom era mais do que profissional, revelando uma intimidade que me deixou atordoada. Com as mãos trêmulas, li cada linha, cada palavra de carinho que deveria ser dirigida a mim, sua esposa. Descobri planos para viagens que Carlos dizia serem a trabalho, jantares secretos, promessas de um futuro juntos. A data do último e-mail era de apenas 2 dias atrás. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. 12 anos de casamento, de dedicação, de amor. Tudo parecia uma mentira. As peças do quebra-cabeça se encaixaram. As ligações secretas, as viagens frequentes, o distanciamento emocional. Como pude ser tão cega? Sentei-me na cadeira do escritório, sentindo o peso da descoberta. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto eu tentava processar a traição. Não era apenas a infidelidade que me devastava, mas a facilidade com que Carlos havia mentido, a frieza com que planejava uma vida sem mim. Naquele momento, uma mistura de emoções me invadiu. Raiva, tristeza, humilhação, mas, surpreendentemente, também senti um lampejo de determinação. Percebi que por anos havia vivido à sombra de Carlos, moldando-me aos seus desejos e necessidades. Agora, confrontada com a dura realidade, uma voz dentro de mim gritava que era hora de mudar. Guardei os e-mails de volta no envelope, minha mente girando com possibilidades e decisões a serem tomadas. Uma coisa era certa: o casamento que eu conhecia havia acabado. O que viria a seguir dependeria de mim, das escolhas que eu faria a partir daquele momento. Saí do escritório sentindo-me simultaneamente destruída e estranhamente libertada. O dia que começou como qualquer outro se revelou o ponto de virada em minha vida. Eu sabia que nada seria como antes, mas também sentia, pela primeira vez em muito tempo, que meu destino estava em minhas próprias mãos. Os dias que se seguiram à minha descoberta foram um turbilhão de emoções. Tentei manter a compostura, agir normalmente enquanto Carlos ia e vinha de suas reuniões de negócios. Cada sorriso forçado, cada boa noite murmurado, era uma punhalada no meu coração. Mas eu sabia que precisava me preparar antes de confrontá-lo. Numa sexta-feira, cerca de 2 semanas após encontrar os e-mails, decidi que era a hora. Carlos chegou em casa mais cedo que o habitual, parecendo cansado, mas satisfeito. Fechei um grande negócio hoje, anunciou ele servindo-se de um uísque. Observei-o, perguntando-me quantas vezes ele havia mentido assim, tão descaradamente. Carlos, comecei, minha voz mais firme do que eu esperava. Precisamos conversar. Ele ergueu os olhos, surpreso com meu tom. Claro, querida. O que houve? Respirei fundo e coloquei o envelope sobre a mesa de centro. Encontrei isso no seu escritório. O rosto de Carlos empalideceu ao reconhecer o envelope. Ele tentou falar, mas ergui a mão, silenciando-o. Eu sei sobre Renata, continuei. Sei sobre as viagens, os jantares, os planos que vocês têm. Carlos se levantou abruptamente, derrubando o copo. Mariana, eu posso explicar. Explicar o quê, Carlos? Interrompi, minha voz tremendo de emoção contida. Como você pôde? 12 anos de casamento. Eu dediquei minha vida a você, a nós. Ele tentou se aproximar, mas recuei. Foi um erro, um momento de fraqueza.
Não significa nada, eu juro. Balancei a cabeça incrédula. Um momento de fraqueza que durou meses. Não me tome por idiota, Carlos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carlos parecia um animal encurralado, seus olhos saltando entre mim e a porta, como se considerasse fugir. Eu quero o divórcio, declarei finalmente, surpreendendo a nós dois com a firmeza de minha voz. Não! Ele exclamou, subitamente desesperado. Mariana, por favor, podemos resolver isso. Eu terminarei com Renata, farei terapia, qualquer coisa. Olhei para o homem à minha frente, o homem que eu amara por tanto tempo, e senti uma mistura de pena e determinação. Não se trata apenas da sua infidelidade, Carlos. É sobre como você me fez sentir invisível, como você colocou tudo, seu trabalho, suas ambições, e agora outra mulher, acima de mim. Não posso mais viver assim. Carlos tentou argumentar, prometeu mudanças, implorou por uma segunda chance. Mas algo havia mudado dentro de mim. Cada súplica dele só reforçava minha decisão. Amanhã vou para a casa da minha irmã em Belo Horizonte, anunciei. Preciso de tempo e distância para pensar. Quando voltar, espero que você tenha respeitado minha decisão e contatado um advogado. Saí da sala, deixando Carlos atônito. Subi as escadas com passos pesados, mas determinados. Enquanto arrumava uma mala, ouvi a porta da frente bater. Carlos havia saído, provavelmente para afogar suas mágoas em algum bar. Naquela noite, deitada em nossa cama, que agora parecia grande demais e estranhamente fria, refleti sobre minha decisão. O medo do desconhecido lutava contra a certeza de que eu merecia mais. Merecia ser verdadeiramente amada e respeitada. Adormeci com lágrimas nos olhos, mas com uma estranha sensação de paz. Pela primeira vez em anos, senti que estava tomando as rédeas da minha vida. O futuro era incerto, mas era meu para moldar. Na manhã seguinte, parti para Belo Horizonte antes que Carlos acordasse. Deixei apenas um bilhete reafirmando minha decisão e pedindo espaço. Enquanto o táxi se afastava de nossa mansão, o símbolo de uma vida que agora parecia pertencer a outra pessoa, senti um misto de tristeza e esperança. Eu não sabia o que o futuro reservava, mas estava determinada a redescobrir quem eu era, além de a esposa de Carlos. Era hora de me reconectar com a Mariana, que havia sido ofuscada por tanto tempo, a mulher forte e independente que eu sabia que existia dentro de mim. 3 meses se passaram desde que deixei nossa mansão em São Paulo. O tempo em Belo Horizonte, na casa de minha irmã Beatriz, foi um período de profunda reflexão e autodescoberta. Longe do turbilhão emocional que era meu casamento, comecei a redescobrir partes de mim que haviam sido esquecidas há muito tempo. Retomei minha paixão pela pintura, algo que havia abandonado nos primeiros anos de casada. As telas em branco se tornaram meu confidente, e as cores vibrantes expressavam emoções que eu mal conseguia colocar em palavras. Também comecei a fazer trabalho voluntário em um abrigo local, encontrando um senso de propósito que há muito não sentia. Carlos tentou entrar em contato diversas vezes. No início, ignorei suas ligações e mensagens, precisando desesperadamente desse tempo para mim. Mas com o passar das semanas, comecei a me sentir mais forte, mais centrada. Foi numa tarde de domingo, enquanto eu pintava no pequeno estúdio que Beatriz havia improvisado para mim, que decidi atender uma de suas ligações. Mariana! A voz de Carlos soou hesitante, quase irreconhecível. Olá, Carlos, respondi, mantendo minha voz firme. Houve uma pausa, como se ele não esperasse que eu realmente atendesse. Como você está? Estou bem, Carlos. Melhor do que estive em muito tempo, na verdade. Ele suspirou do outro lado da linha. Mariana, eu sinto muito, por tudo. Esses meses sem você, percebi o quanto fui tolo, o quanto joguei fora. Fechei os olhos, sentindo uma pontada de dor ao ouvir a angústia em sua voz. Carlos, o que aconteceu entre nós não pode ser consertado com um simples pedido de desculpas. Eu sei, ele respondeu rapidamente. Mas, Mariana, eu mudei. Estou fazendo terapia, reestruturei meus horários de trabalho. Terminei com Renata no dia em que você partiu. Por favor, me dê uma chance de provar que posso ser o homem que você merece. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Uma parte de mim queria acreditar, queria voltar para a segurança do familiar. Mas outra parte, a parte que havia crescido e se fortalecido nesses meses, hesitava. Carlos, comecei lentamente. Agradeço sua honestidade. Mas não posso simplesmente voltar e fingir que nada aconteceu. Preciso de mais tempo.
Ele pareceu desinflado, mas não insistiu. Eu entendo. Mas Mariana, por favor, considere nos dar uma segunda chance. Poderíamos começar devagar, talvez com um jantar quando você voltar a São Paulo? Refleti por um momento. A ideia de vê-lo novamente me deixava nervosa, mas também sentia que precisava de um encerramento adequado, fosse para reconstruir ou para finalizar de vez nosso relacionamento. Tudo bem, Carlos. Quando eu voltar a São Paulo, podemos nos encontrar para conversar, mas não prometo nada além disso. É mais do que eu mereço. Obrigado, Mariana. Após desligar, fiquei olhando para a tela à minha frente. As cores vibrantes pareciam refletir o turbilhão de emoções dentro de mim. Parte de mim ainda amava Carlos, ou pelo menos a ideia do que tínhamos sido. Mas eu também sabia que havia mudado, crescido. A Mariana que voltaria a São Paulo não era a mesma que havia partido meses atrás. Nas semanas que se seguiram, continuei minha jornada de autodescoberta, mas agora com um novo desafio no horizonte. A perspectiva de reencontrar Carlos trazia à tona medos e inseguranças, mas também uma determinação renovada. Eu sabia que, independentemente do resultado desse encontro, precisava permanecer fiel a mim mesma e ao crescimento que havia conquistado. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle de meu destino, pronta para enfrentar o que quer que viesse a seguir. 2 semanas após nossa conversa telefônica, voltei a São Paulo. A cidade, antes tão familiar, agora parecia estranhamente nova aos meus olhos. Hospedei-me em um hotel no centro, recusando a oferta de Carlos para ficar na mansão. Precisava manter minha independência e clareza mental. Marcamos nosso encontro em um restaurante neutro, um lugar onde havíamos jantado apenas uma vez, anos atrás. Quando cheguei, Carlos já estava lá, parecendo nervoso e um pouco abatido. Ele se levantou ao me ver, seus olhos percorrendo meu rosto como se tentasse memorizar cada detalhe. Mariana, ele disse suavemente, você está linda. Agradeci com um leve sorriso, sentando-me à sua frente. O jantar começou de forma tensa, com conversas superficiais sobre o tempo e a cidade. Mas logo, Carlos começou a falar sobre as mudanças que havia feito em sua vida. Reduzi minhas horas de trabalho, delegei mais responsabilidades, ele explicou. Percebi o quanto estava obcecado com sucesso e dinheiro, ao ponto de negligenciar o que realmente importava. Você, nosso casamento. Escutei atentamente, notando a sinceridade em sua voz. Parte de mim queria acreditar, queria perdoar e reconstruir. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher se aproximou de nossa mesa, seu rosto uma mistura de raiva e determinação. Reconhecia imediatamente das fotos que havia visto nos e-mails. Renata. Então é verdade, ela disse, sua voz tremendo. Você está realmente tentando voltar para ela? Carlos empalideceu, levantando-se abruptamente. Renata, o que você está fazendo aqui? Renata ignorou-o, virando-se para mim. Ele te contou? Sobre o bebê? Senti como se todo o ar tivesse sido sugado do ambiente. Bebê? Repeti, minha voz mal saindo. Estou grávida, Renata anunciou, seus olhos se enchendo de lágrimas. E ele me disse que foi um erro, que não quer nada com a criança. Olhei para Carlos, esperando uma negação, uma explicação, mas seu silêncio e expressão culpada disseram tudo. A revelação caiu sobre mim como um balde de água fria, despedaçando qualquer esperança remanescente de reconciliação. Carlos, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. É verdade? Ele desabou em sua cadeira, passando as mãos pelo rosto. Eu não sabia como te contar. Achei que poderíamos recomeçar, deixar isso para trás. Naquele momento, toda a dor e traição que eu havia sentido meses atrás voltaram com força total. Mas junto com elas, veio uma clareza cristalina. Levantei-me, olhando para os dois. Vocês dois precisam conversar, eu disse. E você, Carlos, precisa assumir suas responsabilidades. Me virei para sair, mas Carlos agarrou meu braço. Mariana, por favor, podemos conversar sobre isso. Eu amo você, podemos superar isso juntos. Gentilmente, mas com firmeza, removi sua mão. Não, Carlos, não podemos. Isso vai além da infidelidade. É sobre integridade, responsabilidade. Você estava disposto a abandonar seu próprio filho para tentar me reconquistar. Isso é imperdoável. Com essas palavras, saí do restaurante,
deixando para trás um Carlos atordoado e uma Renata em lágrimas. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de São Paulo, senti uma mistura de emoções: dor, raiva, mas também, surpreendentemente, alívio. Esta revelação, por mais dolorosa que fosse, trouxe consigo uma certeza absoluta. Não havia mais dúvidas, não havia mais e se. Meu casamento com Carlos havia verdadeiramente acabado, não apenas pelos erros do passado, mas pela pessoa que ele havia se revelado ser. Voltei para meu hotel, minha mente girando com pensamentos sobre o futuro. A dor estava lá, intensa e palpável, mas junto dela havia uma sensação de liberdade. Eu sabia que o caminho à frente seria difícil, mas também sabia que era o caminho certo. Era hora de fechar este capítulo da minha vida e começar a escrever um novo, sozinha, mas mais forte do que nunca. Nos dias que se seguiram àquela noite reveladora no restaurante, tomei decisões que mudariam o curso da minha vida. A primeira foi contratar uma advogada, doutora Luciana, especializada em direito familiar. Com sua ajuda, iniciei o processo de divórcio de forma rápida e decidida. Carlos tentou me contatar inúmeras vezes, alternando entre pedidos desesperados de perdão e ofertas generosas de acordo financeiro, mas eu estava resoluta. Nas poucas vezes em que concordei em falar com ele, foi sempre na presença de doutora Luciana. Mariana, por favor, pense bem. Carlos implorou durante uma de nossas reuniões. Posso lhe dar qualquer coisa. A mansão, uma pensão vitalícia, qualquer coisa que você queira. Olhei para ele, sentindo uma mistura de pena e determinação. Carlos, você ainda não entende. Não se trata de dinheiro ou bens materiais. Trata-se de respeito, confiança e integridade, coisas que não podem ser compradas. Com a orientação de doutora Luciana, negociamos um acordo justo. Não queria nada além do que era legalmente meu direito. A mansão, símbolo de uma vida que não mais me pertencia, ficou com Carlos. Em troca, recebi uma compensação financeira que me permitiria recomeçar. Paralelamente ao processo de divórcio, tomei outra decisão crucial: vender minha parte nas empresas que Carlos e eu havíamos construído juntos. Foi um processo complexo e emocionalmente desgastante, mas necessário para minha libertação completa. Durante esse período turbulento, fiz uma descoberta surpreendente sobre mim mesma. Enquanto organizava meus pertences para a mudança, encontrei um antigo diário, escondido no fundo de uma gaveta. Folheando suas páginas amareladas, redescobri sonhos e aspirações que havia esquecido há muito tempo. Entre as anotações, encontrei esboços de projetos sociais que eu desejava implementar, ideias para uma galeria de arte comunitária, planos para viajar e conhecer diferentes culturas. Percebi, com uma mistura de tristeza e esperança, quanto de mim mesma eu havia deixado para trás ao longo dos anos. Essa descoberta foi o catalisador final para minha transformação. Decidi que não apenas me divorciaria de Carlos, mas também me divorciaria da vida que havia levado até então. Era hora de abraçar a Mariana que eu sempre quis ser, mas nunca tive coragem de me tornar. Com o dinheiro do acordo do divórcio, aluguei um pequeno apartamento no bairro de Pinheiros, conhecido por sua cena artística vibrante. Comecei a frequentar workshops de arte, conheci pessoas novas e inspiradoras, e lentamente comecei a construir uma nova rede de apoio. Meses se passaram, e cada dia trazia novos desafios e descobertas. Houve momentos de dúvida e medo, noites em que a solidão parecia insuportável, mas havia também momentos de alegria pura, de realização pessoal que eu nunca havia experimentado antes. Uma tarde, enquanto pintava em meu novo ateliê improvisado, recebi uma ligação inesperada. Era Renata. Mariana, ela disse, sua voz hesitante. Sei que é estranho eu ligar, mas queria te agradecer. Surpresa, perguntei pelo que ela estava agradecendo. Por ter sido forte naquela noite no restaurante, ela explicou. Suas palavras não apenas abriram meus olhos, mas também os de Carlos. Ele está assumindo suas responsabilidades como pai agora. A notícia me trouxe uma sensação inesperada de paz. Não por Carlos, mas pela criança inocente que viria ao mundo. Depois de desligar, olhei para a tela à minha frente. A pintura, que havia começado como um turbilhão caótico de cores, agora tomava forma. Uma figura feminina emergindo de sombras, caminhando em direção à luz. Sorri, reconhecendo naquela imagem minha própria jornada. Naquele momento, senti que finalmente estava no caminho certo. Não sabia exatamente onde ele me levaria,
mas pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa para descobrir. 1 ano se passou desde aquela noite fatídica no restaurante. Hoje, sentada no terraço do meu pequeno apartamento em Pinheiros, observo o pôr do sol sobre a cidade de São Paulo, refletindo sobre a jornada que me trouxe até aqui. O caminho não foi fácil. Houve dias em que a dor da traição e a incerteza do futuro pareciam insuportáveis. Momentos em que me perguntei se havia tomado a decisão certa, se não teria sido mais fácil perdoar Carlos e voltar para a vida que conhecia. Mas cada vez que essas dúvidas surgiam, eu me lembrava da mulher que redescobria em mim mesma, da força que não sabia que possuía. Minha galeria de arte comunitária, um sonho que ressurgiu daquele antigo diário, tornou-se realidade. Renascer das Cores abriu suas portas há 3 meses, em um prédio restaurado no centro da cidade. É um espaço que não apenas expõe arte, mas oferece oficinas gratuitas para jovens de comunidades carentes. Ver o brilho nos olhos desses jovens artistas quando veem suas obras expostas pela primeira vez é uma recompensa que nenhum luxo material poderia igualar. Minha própria arte evoluiu de uma forma que nunca imaginei ser possível. As telas que antes eram apenas um hobby, agora são expressões poderosas de minha jornada. Recentemente, fui convidada para expor em uma galeria renomada em Nova York, uma oportunidade que a antiga Mariana jamais teria sonhado em aceitar. Quanto a Carlos, nossos caminhos raramente se cruzam agora. Soube por amigos em comum que ele realmente assumiu suas responsabilidades como pai. Há uma parte de mim que se alegra por isso. Não por ele, mas pela criança inocente que merece um pai presente. Nossa última interação foi há alguns meses, quando finalizamos os últimos detalhes legais do divórcio. Foi um encontro breve e cordial, marcado por uma estranha sensação de encerramento. Olhando para trás, percebo que a traição de Carlos, por mais dolorosa que tenha sido, foi na verdade um presente disfarçado. Foi o catalisador que me fez despertar para uma vida que eu nem sabia que desejava. Me fez redescobrir minha paixão, minha força e, acima de tudo, meu valor próprio. Hoje, aos 41 anos, me sinto mais viva e realizada do que jamais fui. Aprendi que o amor verdadeiro começa com o amor próprio, que a felicidade não depende de outra pessoa, mas de nossas escolhas e ações. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para perseguir sonhos que pareciam há muito esquecidos. Minha história não é apenas sobre superar uma traição. É sobre renascimento, sobre encontrar coragem para deixar ir o que não nos serve mais e abraçar o desconhecido. É sobre aprender que nossas cicatrizes não nos definem, mas nos tornam mais fortes e mais compassivos. Enquanto o sol desaparece no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, sinto uma profunda gratidão. Gratidão pela jornada, com todas as suas dores e alegrias. Gratidão pela mulher que me tornei e pela vida que construí para mim mesma. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que estou pronta para enfrentá-lo. Com um pincel em uma mão e minha recém-descoberta força na outra, estou ansiosa para pintar os próximos capítulos da minha vida, desta vez com as cores vibrantes da autenticidade e da autodescoberta. E para aqueles que estão passando por suas próprias tempestades, deixo uma mensagem: a luz após a escuridão. Às vezes, é preciso coragem para deixar ir o familiar e abraçar o desconhecido, mas é nesse salto de fé que descobrimos do que realmente somos capazes. Minha história não termina aqui. Na verdade, sinto que apenas começou, e pela primeira vez em muito tempo, estou verdadeiramente animada para ver o que virá a seguir.